A vida não é justa, se acostume. Quantas vezes nós ouvimos isso? Acostumar com a injustiça é bem provável que seja muito difícil. Quantos de nós já não fomos injustiçados, seja por uma pessoa ou por uma situação? Se você tem essa ferida da injustiça, vem comigo, vamos falar mais sobre isso. E quando que se desperta a ferida da injustiça? Segundo a autora Liz Bourbeau, por volta dos 4 a 6 anos de idade, quando a criança começa a perceber que ela é um ser diferente dos seus pais. Ela começa a ter consciência que ela é um ser único e que tem as suas singularidades. A injustiça fica muito marcada, principalmente quando ela tenta exprimir quem ela é, falar sobre quem ela é, sobre o que ela pensa, sobre o que ela sente, e ela não consegue. Quem tem criança pequena ou convive com alguma, sabe muito bem do que eu estou falando. A criança tenta pôr para fora o que ela está sentindo, ou o que ela quer dizer realmente sobre algo e não consegue. Então, quando ela não consegue se exprimir, fica marcada aí a ferida da injustiça. Juntamente com o processo de educar os filhos, quando os pais às vezes são muito intolerantes, às vezes são muito críticos e por vezes também cobram da criança mais do que ela pode entender ou entregar. Todo esse processo ajuda a abrir a ferida da injustiça. Geralmente, quando essas crianças crescem e se tornam adultas, elas têm bom relacionamento com o genitor do mesmo sexo, ou seja, o menino, quando cresce, tem um bom relacionamento com o pai e a menina tem um bom relacionamento com a mãe. Porém, é uma relação superficial, onde não se fala verdadeiramente o que sentem, o que acontece entre eles. Essas pessoas com a ferida da injustiça costumam ter o hábito de cruzar os braços na frente do peito, como uma forma de ocultar os sentimentos. É padrão, geralmente as pessoas dizem assim, quem cruza o braço está fechado, mas no caso do quem sofre a ferida da injustiça, o cruzar o braço é um hábito tão inconsciente, é tão natural, que a pessoa faz sem perceber, e é realmente uma proteção, uma ocultação do seu próprio sentimento. Costumam vestir roupas pretas ou escuras, é onde se identificam mais. Geralmente são muito dinâmicos, são pessoas assim que não conseguem ficar paradas, são inquietas e elas têm certo retraimento emocional. A gente percebe que elas são um pouco desconfiadas e têm esse retraimento. Acreditam que as outras pessoas gostam delas pelo que elas fazem e não pelo que elas são. Isso é só um entendimento pessoal da ferida da injustiça, porém, geralmente o sofredor dessa ferida, ele costuma estar sempre fazendo, por isso essa inquietude e por isso ser tão prestativo. Sofre também com o perfeccionismo. Geralmente, falta tempo para as pessoas que têm a ferida da injustiça. Não porque eles são procrastinadores, mas porque são tão perfeccionistas que ficam atentos aos detalhes e acabam ocupando mais tempo, deixando o tempo passar por conta dessa situação do perfeccionismo. E embora odeiem atrasos, por vezes eles também se atrasam porque ficam muito apegados aos detalhes. Por vezes simulam indiferença para não mostrar o que estão sentindo. Então o mundo está caindo ali, os envolve, mas mentalmente eles estão dizendo, não há problema, não há problema. Como se eles falassem isso dentro da cabeça, fosse afastar os problemas ou resolvê-los mais rápido. É só uma crença de que se disserem isso, realmente os problemas se afastarão. Não é a realidade, não é verdade. Acreditam fielmente na meritocracia.
Se eu entrego pouco, mereço receber pouco. Se entrego muito, mereço receber muito. E, diariamente, nós sofremos as feridas da injustiça, não é mesmo? Um relacionamento no qual nós estávamos muito envolvidos e de repente, puf, a pessoa não está entregando na mesma medida que você gostaria que ela entregasse. Aquela amizade onde havia um combinado com certas frases e a pessoa rompeu o combinado. Você está na fila e alguém passa na sua frente. O vendedor quer cobrar a mais do que você sabe que o preço é justo. E fizeram uma festa em família e não te convidaram. Muitos motivos para sentir a ferida da injustiça. Diariamente. E é isso que acontece. A fúria sobe, ferve e derrama para fora. É a fúria da injustiça. Mas todos nós temos a liberdade de escolher em relação àquilo que agiremos ou não. Tem situações que vale a pena realmente nós falarmos alguma coisa, irmos atrás, resolvermos para que se dilua a injustiça. Já outras situações não vale a pena nem o tempo, nem a energia que você vai investir. Por exemplo, uma pessoa inflexível em determinado assunto, se você for discutir com ela, você vai perder teu tempo e quem sabe saia mais irritado ou irritada ainda da situação. Alguma regra no trabalho, onde já foi posto que não será mudada, porque o sistema funciona daquela maneira, de que adianta você ficar batendo de frente e querendo justiça, mudar essa situação. Então, tem situações que não vale a pena o desgaste. Outras, já realmente, que envolvem o respeito à sua pessoa, à sua dignidade, o seu direito de estar nessa terra, ir e vir e fazer o que você desejar, essas, é importante que nós tomemos uma atitude. Porém, para a pessoa que sofre da ferida da injustiça, ela não consegue fazer a escolha de quais situações ela vai brigar por elas ou quais situações não vai brigar. Ela quer justiça a todo custo, em todo momento, a toda lei. E aí gera um sofrimento muito grande, porque ela acaba caindo nessas situações e se debatendo, encontrando com portas fechadas, né? Pessoas que realmente não querem mudar e acaba gerando um incômodo muito maior dentro dela. Ela, por vezes, começa um discurso interno que não para e ela fica com aquela situação fervilhando dentro da cabeça, onde ela pensa 24 horas sobre a injustiça que cometeram com ela ou com outros, porque ela também se coloca no lugar de defender os outros. Quando isso acontece, que ela não consegue parar de pensar naquilo o tempo todo, é o que Daniel Goleman, um dos maiores estudiosos da inteligência emocional, chama de sequestro emocional. Como se você tivesse sido sequestrado, sua mente sequestrada, e só fica pensando naquela situação. E isso é muito desgastante, é muito dolorido, porque começa a fervilhar dentro a questão de quanto realmente eu não fui respeitado, não fui valorizado, pois a pessoa cometeu uma injustiça. Vamos destacar uma coisa muito importante aqui. Nós temos sim a escolha diária sobre o que nós vamos defender ou não defender. A pessoa que sofre da ferida da injustiça não consegue fazer essa escolha. Ela realmente fica sequestrada emocionalmente e é consumida. Esse consumir interno faz com que ela fique num ciclo de autocomiseração, como se ela mesma se colocasse num lugar de menos-valia. E aí aumenta nela o senso de eu não tenho valor, diminui a autoestima, ela se coloca num lugar muitas vezes de vítima, como se fosse indefesa. E isso gera mais problemas ainda, criando ou abrindo uma ferida maior. Vamos pensar o seguinte: calar diante das injustiças realmente pode favorecer relações tóxicas, onde quem oprime continua oprimindo ou cria uma opressão maior, porque a pessoa se rebaixa, se coloca num lugar de não se defender. Pode também criar injustiças sociais. Então, calar diante de certas injustiças não é opção. Realmente, temos que fazer uma escolha de fazer essa defesa. No caso de quem sofre da ferida emocional da injustiça, a pessoa não percebe que ali ela tem escolha. Ela simplesmente vai para cima
desde coisas pequenininhas até coisas grandes, para tentar se justificar. Muitas vezes ela encontra lá algo que não favorece, algo que confronta com ela, e ela se coloca nesse lugar novamente de autocomiseração, onde ela vai se colocando cada vez mais para baixo. O que fazer então se você sofre da ferida emocional da injustiça, ou se isso tem atrapalhado o seu caminho, porque você tem visto que está muito forte dentro de você? Primeiramente, isso que está acontecendo, ou que aconteceu, está fora do teu controle ou está ao teu alcance? Tem muitas situações que não dependem de nós, dependem de algo fora resolver. Tudo que está fora de nós está fora do nosso controle. Então, não adianta investir tempo e energia nisso, porque não é você quem vai resolver, é a situação externa. Agora, está sob teu controle? Você pode fazer algo para mudar essa situação? Se você fizer algo, irá mudar essa situação? Ok, então faça. Segundo ponto, você pode adotar estratégias mais positivas e realistas. E isso você pode fazer perguntando para si mesmo assim: isso realmente aconteceu? Essa situação aconteceu de fato? Ou eu estou aumentando a situação por conta da minha visão, a forma como eu estou olhando a situação? Então essas duas perguntinhas, isso realmente aconteceu? Isso realmente é um fato? Vão te ajudar a conseguir ter estratégias, mais clareza, para que você tenha pensamentos, qualidade do teu pensamento mais realista e positivo. Lembrando você que a sua mente é um computador. Tudo que você projeta ali dentro, tudo que você alimenta ali dentro é o que ela vai te dar como resultado. Então pensa um pouquinho se o que você está alimentando aí dentro é mágoa, ódio, ressentimento, que tem vindo com a ferida da injustiça. Se for isso, muda o foco. Tenta alimentar a sua mente de uma maneira mais positiva. Terceiro ponto, busque se ressignificar a situação. O que é ressignificar? É você olhar de um outro modo, de um outro ponto de vista, porém de um ponto de vista onde você consiga enxergar algo positivo. Afinal de contas, todas as coisas que acontecem conosco existem por um motivo, acontecem por um motivo. Se você, aí pelo menos você tem duas opções. A primeira opção, ficar agarrada ao fato ruim, ruminando isso dentro de você, se incomodando com isso, enquanto todo mundo, inclusive a pessoa que você acredita que te ofendeu, está vivendo a vida, e você fica agarrado à dor, como se ela fosse tua âncora, a tua única coisa que você pode fazer. Ou você pode olhar para tudo isso e entender como eu sou uma pessoa corajosa, como eu sou uma pessoa forte, que apesar de tudo que eu passei, ou de toda essa injustiça que cometeram comigo, eu ainda estou em pé e buscando soluções para minha vida. Poxa, deixa eu me agarrar e aprender que tudo isso me ensinou que eu sou uma pessoa que realmente tenho princípios, tenho valores, tenho caráter, por isso que fiquei tão indignada com a situação. E quarto ponto nessa situação, reoriente o foco. Agora que você sabe que você pode ressignificar, que você é uma pessoa corajosa e forte, construa um novo caminho, olhe para frente, aprenda com isso, tire grande proveito de tudo isso e pense, você é adulto. Quando criança, você não podia fazer nada em relação às injustiças que cometeram com você ou como você sentiu aquela situação. Você não podia simplesmente com 4, 5 anos pôr uma mochila nas costas e dizer tchau, pai, mãe, tô indo embora porque vocês são tóxicos para minha vida. Você precisou ficar e com os recursos pequenos que você tinha, você conseguiu chegar até aqui. Você é uma pessoa corajosa e forte. Mas agora, você é um adulto, uma adulta. E você pode, sem vitimização, sem coitadismo, fazer algo muito importante para ti. E eu te garanto que você conseguirá, se você reorientar esse foco e aprender com tudo isso que você passou, tirando algo de positivo sobre quem você é e o quanto você aprende. Um grande beijo, espero ver você no próximo vídeo. Se você tem dúvidas sobre como lidar com tudo isso, com esses sentimentos, aqui na descrição desse vídeo tem um link que te levará para um lugar onde você encontrará mais formas de trabalhar tudo isso. Se gostou do vídeo, curte, compartilha, comenta. Te espero na próxima quinta-feira e até mais.